Olá amigos, dando continuidade ao nosso estudo de concreto armado. Na atividade de hoje estaremos estudando o cisalhamento na flexão no concreto armado. Um capítulo que envolve o estudo das vigas especialmente, mas também se estende à análise de lajes quando sujeitas, a valores de esforços cortantes de certa importância. A verificação do concreto é a primeira condição que deve ser atendido por todos os elementos estruturais, e o dimensionamento dos estribos quando a seção assim solicitar. No caso das vigas, a armadura transversal é obrigatória. Já no caso das lajes, essa obrigatoriedade se estende apenas quando um limite é ultrapassado. No nosso estudo, nós estaremos vendo uma introdução sobre o conceito geral de cisalhamento na flexão, a avaliação da treliça de Mersch, os modos de ruína e os modelos de cálculo, além dos aspectos construtivos correspondentes à aplicação das armaduras transversais. O dimensionamento à flexão, ela está relacionada de alguma forma ao cisalhamento. Nós vimos que, em linhas gerais, para o estudo da flexão, nós pudemos separar a flexão do cisalhamento. Porém, o contrário já não é verdadeiro. Toda vez que nós tivermos a condição imposta, de cisalhamento ou do esforço cortante, ele é um parâmetro dependente diretamente das condições de flexão. Então, o cisalhamento sempre existirá de modo correspondente com a flexão. Em geral, nos estudos das seções transversais, nós vamos primeiro fazer o dimensionamento das seções à flexão, determinando as suas armaduras longitudinais, e depois analisamos as questões do cisalhamento na flexão. Isso não significa, naturalmente, que o cisalhamento é menos importante do que a flexão. Ao contrário, há uma possibilidade da ocorrência da ruptura por cisalhamento ser frágil ou com menores deformações, dando o menor indicativo do ponto de vista de dutibilidade. Assim, em geral, nós fazemos o projeto do cisalhamento com uma possibilidade de ruptura superior geralmente ao que acontece à flexão, ou seja, prevalece primeiro a falha à flexão e depois a falha ao cisalhamento na flexão. No dimensionamento ao cisalhamento, se nós pegarmos como referência um estudo de uma viga lá da resistência dos materiais, com material elástico, isotrópico e homogêneo, que são as condições do material ideal, nós teríamos uma distribuição numa seção retangular, com as tensões normais variando de 0 ao máximo de tração e compressão nas fibras extremas, a partir da linha neutra, enquanto as tensões de cisalhamento variam da extremidade, partindo aproximadamente de 0, para o máximo sobre a linha neutra. Então, se nós formos observar as linhas de variação de tensões ao longo da nossa viga, nós vamos observar que, próximo à parte central da viga, nós vamos encontrar uma condição correspondente a alongamentos das armaduras, com uma composição da resultante dessas armaduras que nós dimensionamos, aqui a armadura longitudinal, paralela ao fundo, e à medida que nós nos afastamos, a presença do esforço cortante vai modificando as posições das linhas de tensões, criando tensões máximas aqui de compressão que se alinham com o fundo, criando aqui uma linha vertical, que aqui talvez possa ser descrita melhor. Então, representando sempre as fissuras de fundo perpendiculares ao fundo, e de acordo com a armadura longitudinal que recebe a tração, porém, saindo nestas extremidades já com linhas curvas, demonstrando então também a possibilidade da fissuração que ocorre nos casos de ruptura por cisalhamento na flexão, ou seja, por efeito do esforço cortante. Então, o que nós enxergamos geralmente na ruptura do esforço cortante são linhas inclinadas, que podem ser próximas de 45 graus,
né, variando, claro, esses valores não são precisos, mas que chegam no fundo perpendiculares, né, a essa região, de modo que os esforços de tração, né, resistentes nessa região estejam realmente combinados com os efeitos das tensões nas faces. Isso só para nós termos uma visão geral, né, do que seria no material ideal e que se transcreve então também para o concreto armado. Essa condição naturalmente de distribuição ideal do material íntegro, né, que nós vimos ali, ele se caracteriza um ponto de máximo então na linha neutra, descrevendo também das propriedades geométricas a condição essencial da seção transversal. Então, numa seção retangular, claro, a sua largura é constante, o ponto crítico estando no meio, né, tomará sempre como referência o valor de B. Né. E essas circunstâncias são válidas para a seção retangular na condição ideal. Porém, quando nós temos o concreto armado, que vai trabalhar no seu regime de ruptura fissurado, né, na parte abaixo da linha neutra, né, essas fissuras vão modificar o comportamento da seção transversal. Naturalmente que essa modificação implica também em conduzir o diagrama mais próximo da realidade com este formato, né? Então, na parte superior que está íntegra, a distribuição das tensões continua com aquele efeito parabólico, né? Porém, na parte inferior ele tem uma distribuição constante, porque ele terá, né, dentro do seu equilíbrio, na transferência dessas tensões cisalhantes, a própria armadura. Claro, as condições do momento estático tem que definir, né, que o equilíbrio desse momento estático em relação à zona fissurada tem que ser igual ao que está referenciado para a linha neutra, né, definindo os momentos estáticos superiores e inferiores equilibrados. Não é um problema para nós em concreto armado, mas apenas para caracterizar, né, que essas condições de equilíbrio de tensões são dadas acima e abaixo da linha neutra. Ainda numa viga de concreto, né, essas condições, né, elas estão influenciadas de alguma forma pela presença de armaduras, né, ou seja, nesta condição original aqui de tração inferior, né, na armadura estaria implicando nessa constância das tensões, e a presença de uma armadura inferior naturalmente age, né, como uma alteração que pode ocorrer na parte superior também. Mas a maior consideração que nós temos aqui de importância para o tratamento das seções das vigas de concreto armado são as vigas de seção composta. Então, uma seção T, por exemplo, né, ela terá, né, essas tensões máximas, que seria sem a armadura, né, variando aqui parabólica e criando nessa redução quando chega nas regiões de mesa, né, que naturalmente indicam uma coisa importante. Eu não considero nunca a largura da mesa no cálculo das vigas de concreto armado. Nós vamos considerar sempre a largura da alma. E quando nós formos falar de qualquer medida para cálculo, tanto verificando o concreto quanto analisando a armadura transversal, nós vamos falar de BW para se definir a armadura transversal da alma, independente da existência da armadura inferior ou superior. Aqui só para descrever, né, as pequenas mudanças que ocorrem neste diagrama. Pensando no desenvolvimento, né, de um modelo de cálculo, Mersch propôs um modelo de treliça para análise dos esforços. Ele então analisou, né, a distribuição possível das armaduras e como seria a composição dos esforços dados, né, dentro desses equilíbrios. Então nós teríamos, claro, na parte inferior a armadura tracionada, na parte superior existe uma armadura que eventualmente pode fazer composição de armadura comprimida, mas pode ser simplesmente uma armadura de montagem, mas numa viga simplesmente apoiada, essa parte superior seria o banzo comprimido da treliça composto pela resistência do concreto, né? Na treliça nós teríamos montantes, que podem ser formados pelos estribos, né? Ou podemos ter barras inclinadas, né, que formam também a parte de uma treliça que receberia esforços de tração como diagonais, né? Dentro da análise de treliças, nós temos alguns requisitos que devem ser atendidos. Quando nós falamos em treliça, né, naturalmente nós pensamos que esse modelo vai formar alguns triângulos, né, de equilíbrio para se definir uma treliça.
Esses triângulos serão definidos, então, a partir daquela ideia da figura, entre os pontos da fissuração, criando aqui linhas inclinadas, né? Nós chamamos de bielas comprimidas, que formarão junto com os estribos essa nossa treliça, ou ainda com estas barras inclinadas, né? Formando um outro sistema treliçado com outro tipo de triângulo. Mais importante, né? É definir essa condição de treliça. Assim, né, se nós representarmos agora uma treliça, né, por meio de analogia para o concreto armado, nós teríamos então a armadura no banzo inferior, o banzo superior é o concreto, aqui nós teríamos diagonais, que nós chamamos de bielas comprimidas, e os montantes aqui, né, seriam os nossos estribos. Assim perfazendo, né, um equilíbrio de uma treliça muito próxima da que nós usamos em estruturas metálicas ou estruturas de madeira. No caso do uso de barras inclinadas a 45 graus, que não são mais usadas atualmente, né, que eram chamados de cavaletes, mas não estão erradas, podem ser usadas efetivamente, mas dão muito mais trabalho na execução, né? A treliça seria formada, né, da mesma forma com o banzo superior e banzo inferior, a diagonal comprimida, continua sendo a nossa biela comprimida, né? Porém, para fechar a nossa treliça, nós usaríamos essas diagonais inclinadas, aproveitando a própria armadura do fundo, que nós dobraríamos nesse sentido, né? Formando ângulos aqui, né? Uma indicação de 135 graus, né? Mas isso pode variar, né? Desde os 45 até os 60 graus, conforme os modelos de cálculo. Geralmente nos projetos atuais, ou poderíamos dizer quase 100% dos projetos atuais, nós estamos usando este modelo aqui, que é o modelo que usa a armadura transversal como estribos, né? Ou barras verticais, né? Essa é a condição natural que nós estaremos dando ênfase aqui no nosso estudo. Se nós pudermos observar aqui nesta foto, né, de um ensaio em uma viga, né, fica bem descrito aqui na figura, né, a região da compressão não fissurada, né, então uma região íntegra de concreto, sem fissuras, a região da parte fissurada, conforme varia também a posição da linha neutra, né, a linha neutra não é constante porque o momento varia, né. Aqui estariam os nossos estribos, né, com os esforços de tração, e teríamos entre, né, esses estribos essas diagonais que descem e vão aqui perpendiculares ao fundo. É importante, inclusive, observar essa inclinação e a concordância aqui com o fundo, para não haver a confusão com as fissuras de torção, que são já inclinadas e geralmente chegam muito mais inclinadas aqui ao fundo, né, e vão criando daí no entorno da nossa viga, do nosso elemento estrutural, uma espécie de espiral, né? Aqui não, a condição das fissuras estará similar nas duas faces, né, opostas do elemento estrutural. Os modos de ruína possíveis, portanto, quando nós falamos sobre cisalhamento na flexão, né, na verdade teríamos aí compostos os efeitos da flexão, que seria, né, o alongamento excessivo da armadura longitudinal ou a compressão do concreto do banzo superior, né, que seriam as duas condições de ruptura que nós já vimos na análise de flexão simples. Complementam, né, as hipóteses de ruína agora com o cisalhamento, né, a ruptura por compressão do concreto da diagonal, né, que pode se apresentar nestas superfícies entre as armaduras, ou ainda a ruptura por tração da armadura transversal, né, que pode ser definido, claro, a partir de um alongamento excessivo preliminar, que depois, né, atinge a ruptura do elemento. É importante caracterizar ainda um quinto modelo de ruptura muito comum, né, em elementos fletidos, que é aquela falha da ancoragem, né? Se a ancoragem aqui também não for muito boa, a barra pode deslizar, né? Então, existem 5 modos gerais de ruína, né? Do cisalhamento são destacados esses dois, mas em uma viga nós teríamos já visto agora todos, né? O escorregamento da armadura lá, né, que é o estudo da aderência concreto-aço, a condição própria da flexão, né, na compressão no banzo superior e banzo inferior, né, e aqui
ruptura da diagonal comprimida ou da armadura transversal, ou se for cavaletes, né, dessa armadura diagonal. Para se chegar aos modelos de cálculo, né, algumas hipóteses são lançadas inicialmente. A primeira é que nós tratamos isso como uma treliça isostática. Os bandos comprimidos e tracionados são paralelos, né, apesar de nós sabermos que há uma variação então da posição da linha neutra, e com isso o braço de alavanca também vai variando, e isso cria então uma diferença, né, entre os pontos, né? E um modelo, né, usual, atualmente mais simples para se resolver as questões, é adotar a inclinação da biela de 45 graus. Claro, você pode fazer um estudo geral para isso, mas o modelo que a NBR 6118 nos passa, né, como modelo mais prático, usa inclinações de 45 graus. Então esta linha define em relação ao fundo os 45 graus. Esse alfa define as inclinações das armaduras, né, caso você vá usar, né, armaduras inclinadas. Para os estribos, o nosso padrão seria 90 graus, que será a nossa referência, né? E as hipóteses, então, de cálculo prevêem, né, que a força solicitante, VSD, será equilibrado por um esforço resistente de projeto. Como nós temos tratado todas as nossas condições de equilíbrio a partir de esforços, né, ou forças atuantes. Nesse caso, né, o VRD será composto de duas parcelas. Uma é a parcela resistente dos estribos, e existe aqui na vertical também uma parcela correspondente à parte íntegra do concreto, já que nós vimos que a parte superior, lá naquela imagem da viga ensaiada, né, ela se mantinha íntegra, né, e isso também resiste ao esforço cortante. Essas parcelas, claro, combinadas, é que vão definir as nossas condições de equilíbrio. Para isso, nós vamos separar em partes esse estudo, né? A primeira parte é o estudo que se refere ao concreto, ou seja, nós precisamos verificar se o concreto dessas diagonais resiste. Não adianta calcular o estribo se as bielas comprimidas não resistirem. Então, primeiro nós verificamos a biela comprimida. Se elas estiverem em ordem, né, aí sim nós podemos calcular a armadura. Para essa condição, nós fazemos a seguinte verificação. VSD tem que ser menor ou igual a VRD2. Ou seja, VSD é a nossa força cortante de projeto na seção que nós estamos estudando. No sentido contrário, nós vamos ter a parcela VRD2, que é a resistência interna, né, que tem que ser superior à solicitação. Mas a nossa parcela da diagonal, né, observando o desenho aqui, né, é o RCW, né, que é a força que atua na diagonal, que nós podemos decompor como VCW e NCW, né, que seriam as parcelas que estão relacionadas, né, aos esforços de tração e compressão, e a componente própria vertical interna resistente, né. Assim, né, nós podemos então escrever que o VRD2 é igual ao próprio VCW. E o VCW, né, já que esse ângulo é o θ, seria RCW seno de θ, né, já que isso aqui é paralelo ao cateto oposto em relação ao ângulo θ. E assim nós podemos então escrever que a resultante RCW, né, será tomado como a tensão atuante na biela, né, que está passando aqui na biela, ou nessas bielas, vezes a largura, né, então tem uma tensão, preciso de uma área, vezes a largura, vezes um segmento, né, de pressão nesta área. Como a pressão nessa área aqui, né, representada como uma biela bem estreitinha aqui, ela tem um efeito que é corrigido pelas tensões em região fissurada, nós consideramos, na verdade, meia seção entre uma biela e outra, né? Então teria metade dessa, que pode ser representado simplificadamente aqui por um segmento AB. Então, nós estaríamos multiplicando AB vezes BW vezes a tensão atuante nessa superfície. Só que AB, né, que é esse segmento, nós podemos tomar função de Z. Já que nós conhecemos também o ângulo θ, né, ele será o Z cosseno de θ, porque o ângulo θ que está aqui é o mesmo que está aqui, né? Então temos Z aqui e o cateto adjacente AB aqui, né? Então AB, Z cosseno de θ. Seguindo, né, nós precisamos
ter um braço de alavanca, mas nós vimos que o braço de alavanca varia conforme o valor do momento. Para não criar aí uma dependência dos cálculos do momento fletor, né, que varia de seção a seção, e geralmente nós calculamos apenas para as seções de máximo, né, a norma permite que nós adotemos o valor do braço de alavanca como 0,9 da altura útil, sem fazer maiores cálculos, né. Então é um valor conservador que nós podemos aplicar diretamente nessa equação. Assim, reescrevendo, então nós teríamos a tensão no concreto vezes a largura da seção. No lugar do AB, nós vamos colocar o Z, que é o 0,9D, cosseno de θ. E assim, se nós temos também, né, o RCW seno de θ, né, explícito ali para definir a condição de equilíbrio do VCW, basta então inserir na equação o seno de θ e nós vamos ter o VCW, que nós, claro, vamos chamar na sequência de VRD2. O VRD2, na verdade, nós já não indicamos ali diretamente para podermos já aplicar a condição necessária de correção da tensão que será aplicada. Então, a tensão que atua ali naquela biela comprimida, ela segue na norma brasileira o mesmo que é indicado no boletim 204 do CEB 1990, né, que altera as condições de tensão nas regiões conforme haja a presença de fissuração ou não fissuração, né, e também conforme a variação da resistência do concreto. Então o parâmetro aqui 0,85 é um conhecido nosso lá do efeito Ricci, né, que nós já usamos para seções onde a compressão é uniforme, né? Naturalmente isso prescreve que seções tem que ter uma variação constante. E nas zonas fissuradas, esse valor deve ser reduzido para 0,6. Né? Então aqui eu vou ter 0,6, 1 menos FCK sobre 250 vezes o FCD. Né? Então esse 1 menos FCK sobre 250, dado ali o FCK em megapascal, ele é chamado de alfa V2. Ele é um parâmetro da nossa norma, né? E ele é um parâmetro de correção em função da resistência do concreto que você está usando. Isso para considerar os efeitos de dutibilidade, né, e de mudança de comportamento com a resistência. Sendo assim, né, essas nossas duas equações mudariam para esse formato. E o que nós vamos usar, já que a nossa região ali é fissurada, é o FCD2, que é igual a 0,6 do alfa V2, né, que é este valor, vezes o FCD. Mas você pode colocar dentro da equação também esse valor aqui sem problema nenhum. Então, substituindo, né, o σc por FC2, nós vamos ter o VCW aqui, que é a nossa condição original, né, e o FC2 passando então 0,6 vezes 0,9 para 0,54 alfa V2 vezes o FCD BW vezes D vezes seno de θ cosseno de θ. Essa equação é usada pela norma, né, para calcular a força cortante e resistente no estado limite último para qualquer situação de inclinação. Então seria a equação geral que determina a capacidade resistente da biela comprimida. Naturalmente que, como nós falamos, né, que existe a possibilidade de usar o modelo mais indicado à norma, né, com θ igual a 45 graus, que é o modelo 1 da NBM 118, nós podemos simplificar então a equação. Mas se você quiser calcular, né, de forma livre, né, a norma permite que você trabalhe com θ entre 30 e 45 graus, usando daí, claro, a equação geral. Então nessa equação geral, se nós fizermos θ igual a 45 graus, usando armaduras com estribos verticais, né, que você não teria que fazer uma correção ainda do alfa, né, basta então fazer seno de 45 vezes cosseno de 45, né, que é 0,707 vezes 0,707, e nós vamos ter um parâmetro igual a 0,5. 0,5 vezes 0,54, vamos achar 0,27 de alfa V2 vezes FCD BWD. Então, para elementos estruturais onde vai ser usado apenas estribos, nós podemos usar esta equação mais simples aqui. Tá? E é essa que nós estaremos utilizando aqui nos nossos exemplos. Para verificação de segurança, basta então comparar VSD com VRD2. Né? Se essa condição estiver satisfeita,
a parte de concreto está resolvida e nós podemos partir então para a análise das armaduras. Para a análise da armadura transversal, o cálculo dos estribos, aqui que nós estamos optando, né? Então poderia ter armaduras diagonais, mas nós estamos optando por estribos. Nós teríamos daí sim um novo equilíbrio, VSD equilibrado por VRD3. Né? Então VSD tem que ser menor ou igual a VRD3, que é a resistência interna dada, né, para a composição vertical. O VRD3 terá duas parcelas, que é a resistência própria do estribo, VSW, mais aquela parcelinha que nós vimos que é a parte íntegra na vertical, né, que é resistida pelo concreto, que aqui nós vamos chamar de VC. A resultante então das tensões de tração da armadura transversal será dado então como uma força, né, dado pela quantidade de estribos vezes a área da seção transversal desse estribo vezes a tensão na armadura desse estribo. Essa área da seção transversal do estribo deve ser lembrada também, né, que um estribo muitas vezes tem várias perninhas, como nós chamamos, né? Na verdade, o nome correto disso são ramos. Então, o estribo comum, né, que tem duas peças na vertical, tem dois ramos. Então, nós vamos multiplicar duas vezes as áreas. Se eu usar um estribo duplo, ele vai ter 4 peças na vertical, né, 4 ramos, e eu vou multiplicar esta área por 4 vezes. E esta quantidade aqui seria a quantidade no intervalo, né, onde eu estou analisando o esforço resistente de projeto. Nós já vamos ver como resolver essa questão, né? Então, se eu pegar numa seção qualquer, dando um intervalo e usando o θ45, nós vamos avaliar nesse intervalo quantos estribos eu tenho, a sua área, né, considerando o número de ramos, vezes a tensão atuante, eu acho o VSW. A condição aqui para definir essa quantidade, ela depende do espaçamento, né, e do intervalo. O intervalo para nós aqui, já que o θ é 45, ele é igual a Z, né? Se eu tenho Z na vertical aqui, vou ter Z na horizontal aqui. Então, uma condição que nós já sabemos também, porque Z, segundo o nosso critério, vale 0,9 de D. Se eu quero saber a quantidade, eu vou dividir então essa distância pelo espaçamento, né? Então, 0,9D divididos pelo espaçamento me dá a quantidade de estribos. E assim, né, nós poderíamos então escrever a condição do VSW, substituindo, né, no lugar do N, né, 0,9D sobre S, que eu coloco aqui embaixo do ASW sobre S, vezes a tensão na armadura, que nós vamos chamar aqui de FYWD. Então, o WD, ele só modifica uma questão, é que nós precisamos verificar se o FYD calculado dessa armadura, né, está dentro do limite estabelecido. Ou seja, o cálculo do FYWD é igual ao cálculo do FYD, ou seja, dividimos o FYK por γS. Porém, precisa ser feita uma verificação. Então, no caso dos estribos, né, de acordo com a NBR 6118, o FYWD tem que ser menor, né, ao parâmetro ali que é o nosso cálculo normal, né, dividir o FYWK sobre o γS 1,15, né? Mas sempre tem que ser menor que 435 MPa. Isso vai ser aplicado, por exemplo, se eu for usar um aço CA60. Né? Nós vimos que armaduras mais finas, como de 5 milímetros, podem ser CA60. Mas se eu pegar o CA60 e dividir por 1,15, vai dar 52,2 ou 522 megapascal. Ou seja, mesmo sendo um aço CA60, o valor limite que eu vou usar para tensão de escoamento, né, para essa armadura transversal é 435 megapascal. Isso está associado com uma questão de comportamento, né, de dutibilidade nessa seção e aqueles problemas de fragilidade. Se tiver o uso de barras dobradas, né, aqueles cavaletes, aí nós teríamos que usar um outro nível de tensão. Daí não é exatamente o FYWK sobre γS, mas multiplicado por 0,7. Não é o caso aqui, nós não vamos usar, e é muito pouco usado hoje em dia em projetos estruturais. Então, a resistência, né, que nós vamos ter na armadura, né, será dada então pelas duas parcelas, VSW mais VC, já tendo então a parcela resistida pela armadura transversal, nós precisamos incrementar o cálculo desse VC, que seria a análise da resistência naquela parte do concreto que ainda está íntegra.
Então a NBR 6118 fornece já esse parâmetro, né, como 0,6 do FCTD, né, da resistência à tração do concreto com valor de projeto, vezes BW, vezes D. Então o parâmetro aqui do 0,6 é aquele mesmo parâmetro lá da redução da região fissurada, tomando como referência a resistência à tração para a área útil da seção transversal, né, BW vezes altura útil. Lembrando, claro, que o FCTD, né, neste caso é o FCTK inferior sobre o gama C, que é o 0,7 do FCTM sobre gama C, né, que nós já fizemos a aplicação aqui, né, o 0,3 do FCK 2 terços, que nos dá a equação do 0,21 FCK 2 terços, aqui usando a raiz, né, divididos por 1,4, usando o gama C padrão 1,4. A segurança, então, a ruína, né, para a tração diagonal, né, será satisfatória sempre que o VSD for menor ou igual à força cortante resistente de cálculo VRD3, né, que é a condição que nós estamos sempre usando para o equilíbrio. E passando a escrever então as duas parcelas que nós temos, né, o VSW e o VC na mesma equação, nós vamos ter que VRD3, ou seja, a resistência que eu tenho, né, ao esforço cortante pela presença das armaduras, será SW sobre S vezes a tensão na armadura FYWD vezes 0,9 vezes D, mais aquela parcela resistente, né, que o concreto dá na região não fissurada, 0,6 do FCTD BWD. Então, se eu tiver um esforço cortante atuante, comparo com esse resistente, né, se eu tenho já as armaduras, isso vai me dar a condição de verificação de segurança, né? Então, quando nós temos já todas as informações, isso é a verificação de segurança. Agora, quando eu vou dimensionar a armadura, né, aí eu vou usar a mesma equação, só que eu vou fazer aqui uma condição, né, vou impor uma condição de que VSD é igual a VRD3 para achar a armadura mínima necessária, ou seja, naquela mesma equação que é o VRD3, nós vamos isolar o ASW sobre S, que é o que nos interessa. E a equação vai ficar, então, para o cálculo da armadura, ASW sobre S, que são as nossas duas incógnitas, né? Quantidade de aço em área sobre o seu espaçamento. Então, eu posso mexer nisso, né? Posso aumentar, né, a área de aço e aumentar proporcionalmente o espaçamento, ou vice-versa, né? Será igual, no lugar do VRD3, o VSD, menos o 0,6 FCD BWD, que vem para cá, divididos por 0,9 DFYWD. Então, isso aqui me dá a equação de dimensionamento da seção transversal, né, por unidade de comprimento da viga. Então, isso aqui vai me dar centímetro quadrado por centímetro, ou centímetro quadrado por metro, conforme as unidades que você estiver trabalhando. Geralmente eu trabalho com as nossas unidades padrões, né, quilonewton em centímetro, isso vai me dar então centímetro quadrado por centímetro, que depois nós corrigimos para unidade por metro. Claro, nesse caso também do cálculo de armaduras, nós vimos sempre que em todas as situações de cálculo a NBR exige um consumo mínimo de armadura, né? No item da NBR ela fala em taxa mínima de armadura, né, não área mínima de armadura. E com isso ela coloca lá como parâmetro 0,2 do FCTM, a resistência média, a tração do concreto, divididos por FYWK. Né? Mas se nós substituirmos o ρ, né, que nós conhecemos como parâmetro de taxa de armadura, né, nesse caso a taxa de armadura é SW sobre S sobre BW, né? Basta então separar aqui a SW sobre S, passar para o outro lado o BW e nós vamos ficar com essa equação aqui. O seno de alfa seria se nós fôssemos usar alguma barra inclinada. Então, para nós, basta limitar aqui o SW, BW, né? Entrando então esses parâmetros, 0,2 FCTM, FYWK, BW resolve a nossa condição de equilíbrio. Alguns aspectos construtivos antes de nós resolvermos, né, o cálculo de uma viga solicitada, né, ao esforço cortante. Há um diâmetro mínimo a ser observado, é 5 milímetros segundo a NBR 6118, mas esse diâmetro também não pode ultrapassar a largura da viga divididos por 10. Então, se eu tiver uma viga naturalmente de
20 centímetros, né, não pode passar o estribo de uma barra de 20 milímetros. Mas isso, claro, é uma situação. Agora vamos então a um exemplo, né? Eu acho que por mais que tenhamos visto ali grande quantidade de informações, nós vamos observar que na aplicação do exemplo a metodologia demonstrada é bastante simples, né? E o cálculo de estribos não tem muita complexidade. Então vejamos aqui. Neste exemplo, é dada uma viga com seção retangular de 30 por 70, onde nós temos uma carga de cálculo de 400 kN, então esse valor já foi majorado, né? Nós falamos que não é um modelo tradicional majorar cargas, né? Geralmente nós majoramos os esforços para chegar aos valores de projeto do estado limite último, mas nesse caso, como é uma carga única e o peso próprio é desprezível, foi-se colocado então já um valor majorado dessa carga, né? Pede-se para determinar a armadura transversal para o uso do concreto classe 25, né? FCK 25, aço CA50A, né? Largura de apoio de 30 centímetros. Bom, o primeiro passo aqui é assumir, né, alguma condição original para tentar estimar a altura útil. Claro, se você não tiver nenhum parâmetro aqui, não precisa ser tão rigoroso. Aqui nós fizemos aqui, admitindo 8 milímetros, qual seria a altura útil a partir daquelas informações originais, né? Então pego a altura da viga, tiro o cobrimento, né? Tiro o diâmetro do estribo que eu estou arbitrando e o diâmetro, metade do diâmetro da armadura longitudinal, que aqui nós chegaríamos a 65 centímetros. Se nós usarmos aquele modelinho, né, do 0,9, né, que nós já comentamos, nós estaríamos usando 0,9 vezes 70, daria 63 centímetros. Então, isso aqui pode ser uma avaliação um pouquinho melhor, mais rigorosa, mas você pode arbitrar o 0,9 de D nas condições lá que nós falamos para a avaliação, né, das vigas à flexão em simples. O diagrama de esforço cortante, né, no caso de uma carga concentrada, né, é igual à reação de apoio de cada lado, então vamos ter 200 kN para cá, 200 kN para cá. Então são dois trechos constantes de 2 metros, com esforço cortante, né, de 200, que nos permite então fazer análise dessa viga de maneira mais simples e direta. Geralmente os nossos diagramas, né, são retas inclinadas, com trechos onde tem as concentradas que dobram aqui, então nós estudaríamos trechos, né, trechos geralmente de 1 metro, mas aqui, como é constante, né, nós vamos estudar a viga como um todo. O primeiro passo, como nós comentamos, né, é a verificação do concreto. Se o concreto não resistir, não adianta calcular os estribos. Então verificamos inicialmente o concreto com a nossa equação do VRD2. Então aplicando aqui, nosso VRD2 0027, alfa V2 vezes FCD BWD. Já coloquei aqui o alfa V2 junto na equação.
Então vai ficar 0,27, 1 menos o FCK em megapascal, isso é extremamente importante aqui, né? Senão vai dar um erro grande, divididos por 250, vezes o FCD, então o FCK aqui já mudei para kN por centímetro quadrado, né? Divididos por 1,4, para deixar na unidade coerente, vezes BW da viga e os 65 que nós arbitramos ali em cima naquela análise, né? Com isso nós vamos encontrar 846,16, que é maior que o VSD atuante de 200 kN, ou seja, está ok, verifica o concreto. Estando nessa condição, né, nós podemos daí sim calcular a armadura. Se eu tiver um diagrama, né, que seja variável, né, então ele começa aqui em 300, cai para 200 e etc., né, eu pego o maior valor que eu tenho, né, em toda a viga e faço a verificação do concreto. Se passar para esse valor maior que nós temos em toda a viga, não vou precisar fazer essa verificação novamente. Eu posso verificar daí o cálculo da armadura em vários trechos, se eu achar assim interessante, né? Sem precisar ficar para cada trecho verificando o concreto, que já estará, né? Se atender o maior, por valores menores das solicitações de cálculo, não haverá problema. O próximo passo, então, é o cálculo da armadura transversal necessária, né? Para isso, nós precisamos do FCTD, e aqui eu já coloquei a equação, né, que é o tal do 0,21, né, o 0,7, vezes o FCTM aqui, deixei ainda meio separado, mas aqui vocês podem colocar diretamente o 0,21, lembrando aqui também de entrar em megapascal, por isso que eu coloquei aqui para a gente revisar esse cálculo, nós vamos chegar a 1,28 megapascal. Que vai entrar aqui como esse parâmetro da nossa equação. Seguindo, né, dentro da nossa equação de cálculo, né, então eu quero a SW sobre S. Então isso aqui que eu vou depois arbitrar, quantidade de aço em área e seu espaçamento. Coloco aqui o valor do esforço cortante de projeto, 200, né, menos 0,6 vezes 1,28 divididos por 10, para colocar aqui em kN por centímetro quadrado. E as dimensões, né, da seção transversal com o valor da largura, BW, sempre BW, nunca BF, né, vezes a altura útil D, divididos por 0,9 D, né, que é a altura útil, e o FYWD, que no caso o aço é CA50, né, então vamos dividir por 1,15, dá o nosso famoso 43,48. Lembrando, né, que esse valor não pode ser maior que 435 pascal, ou seja, está exatamente no limite, né, do 435 MPa. Então isso seria só uma alteração que ocorreria se o aço fosse CA60, né? Nós não poderíamos colocar aqui 52,2, e sim teríamos que colocar 43,5, ou se quisermos usar o limite da norma, ou o próprio 43,48. Fazendo essa operação, nós vamos achar aqui 0,0198 centímetros quadrados por centímetro, né? Então, centímetros quadrados da área da seção transversal por centímetro de comprimento da viga. Então, não posso cortar isso aqui, porque nós estamos falando aqui de área de estribo por comprimento de viga. Então, não há simplificação aqui. Se eu multiplicar por 100, eu vou ter 1,98 centímetros quadrados por metro de comprimento de viga, né? Que fica num formato mais claro aqui de ser avaliado, né, a quantidade de estribos. Antes de selecionar, né, a armadura transversal, a gente avalia qual seria a armadura mínima, né, usando aquela equação que nós vimos, né, do ρSW, na equação geral que nós temos aqui. Precisamos do FCTM, né, que é o 0,3 do FCK 2/3, aqui usando raiz, né, cúbica do FCK ao quadrado, vai dar 2,56 megapascal. Então sempre tomar cuidado com essas equações de correlação, né, entre resistência à compressão e resistência à tração, que são sempre em megapascal. Fazemos o cálculo então do SW sobre S mínimo, né, já manipulando a equação como nós comentamos anteriormente. Então 0,2 do FCTM FYWK vezes BW já me dá direto, né, o valor do SW mínimo que eu substituí aqui dessa equação. Assim, né, SW sobre S mínimo é o 0,2 vezes 0,256 dividindo por 10, né, para correção da unidade, vezes o BW da viga, 30, sobre o FYWK, ou seja, a resistência do aço. Aqui não tem correção nenhuma, né? Está falando em W, mas é o característico, o índice K.
Então é o nome do aço, se é A50 vem 50, se for 60 vem o 60, né? Aqui não tem redução, que dá um valor de 3,07 centímetros quadrados por metro, já multiplicando aqui, né, o centímetro de comprimento, né, para metro, que é maior que 1,98. Então, se a armadura mínima é maior do que a calculada, eu tenho que usar a mínima, tá? Então, não está atendida a verificação, usa-se a mínima. É isso que nós tratamos. Então, nessa viga, nós teríamos um trecho único, né, com o mesmo estribo, já que para maior esforço atuante, né, que é constante ali, nós temos apenas a exigência dessa armadura mínima. Se nós usarmos, por exemplo, 5 milímetros de diâmetro, né, como é que eu vou calcular a quantidade? Então, eu pego esta área, né, 307, divido por número de ramos. Então, vou usar um estribo simples, que tem duas pernas na vertical, né, então 2 ramos, e 5 milímetros corresponde a uma área, né, de 0,2 centímetros quadrados. Isso daria 7,68 estribos por metro. Se eu dividir 1 metro por 7,68, dá 13 centímetros. Então, significa um fio de 5, né, um estribo de 5 a cada 13 centímetros com 2 ramos. Mas se eu adotar 6,3 para a gente comparar, né, faria a mesma operação, mudando apenas aqui para 0,31, já que eu vou usar 2 ramos também. Isso daria 4,95 estribos por metro, ou, dividindo, né, o 1 por 4,95, um estribo aproximadamente 20 centímetros. Claro, agora nós precisamos ver se esses espaçamentos atendem, né, a condição normativa. Para isso, nós vamos ver lá, então, diâmetro mínimo, 5 milímetros atendido, diâmetro máximo, 30 por 10, até 3 centímetros, né, 30 milímetros de barra, então está tudo ok. Vou fazer a verificação dos espaçamentos. Então, pego o nosso VSD, 200 kN, né? Já sabemos que o nosso VRD2 calculado lá no primeiro item lá é 846,16, e temos aqui as condições, né, previstas pela NBR 1118. Faço o cálculo, então. 0,67 vezes 846,16 dá 566,93. O VSD é 200, é menor que 566,93, então eu estou nessa primeira condição aqui, ó. Portanto, o S máximo, né? Ou é meio estranho, né, falar em S máximo e ter menor ou igual, né? S tem que ser menor ou igual, ou o S máximo, né, é 0,6 de D ou 30 centímetros. 0,6 da altura útil, né, que nós arbitramos, dá 39 centímetros. Então, vou usar no máximo o menor dos dois valores. Tem que atender os dois critérios. Então, no máximo 30 centímetros de espaçamento e no mínimo 7 centímetros. Então, as duas soluções que nós optamos ali, 5 milímetros e 6,3, são possíveis de serem usadas aqui. E poderíamos testar, inclusive, o 8 milímetros para ver o que resultado seria obtido, né? Mas, claro, mantendo uma das opções, né, para a gente ver como seria a distribuição, né? Aqui nós teríamos, então, né, 6,3, eu optei por isso, mas poderia ser usado de 5 também, né? 6,3 a cada 20 centímetros. Como nós temos lá a largura dos apoios, lá que é 30 centímetros e o vão de 4 metros, daria 3,70, né? Se eu dividir, né, por 20, né, daria um valor um pouquinho menor de 19, mas eu sempre adiciono mais um, né, porque eu começo com um estribo e termino com um estribo. Então, daria 20 estribos de 6,3 com um comprimento de 192. E aqui na representação da viga, pode ser feito embaixo aqui com uma linha, né? Geralmente a gente faz na representação de projeto uma linha aqui assim, né? Pode ser em cima ou embaixo, né, indicando qual o intervalo, né, que vale, né? E daí aqui eu indico, né, aquele estribo lá, aquela nomenclatura eu coloco aqui, né, e coloco então indicando, né, qual é o espaçamento necessário nesse trecho. Se eu tivesse variações de cortante, eu poderia fazer por trechos, né? Podia separar aqui os trechos iniciais de 1 metro, né, calcular para o cortante máximo aqui nessa região, né, e achar o estribo desse intervalo, pegar o cortante desta seção,
seguinte e verificar, né, qual o intervalo. Se aqui fosse um cortante diferente daquele lá, não fosse simétrico, né, poderia ter nesse intervalo primeiro também uma definição de espaçamento ou até diâmetro diferente, não há problema nenhum. Geralmente a gente prefere adotar o mesmo diâmetro, né? Aqui na seção transversal, o que vocês vão observar? Nós temos aqui o nosso estribo simples, né? Como eu comentei lá. Por que duas áreas, né? Que nós estamos usando? Que eu tenho dois ramos, né? 1, 2. Então, nesse caso, a área da seção lá que nós usamos, né? Para um estribo, para calcular a sua quantidade, é multiplicada por 2. Né? Se eu usasse um estribo duplo, né? Que seria um estribo que faria assim, né? Um aqui e depois um outro estribo formando aqui por trás dessa barra, né? Substituindo esse único por 2 aqui, né? Teríamos este mais este, né? Eu teria daí 4 pecinhas na vertical, né? E daí eu teria 4 vezes a área do diâmetro correspondente como parte resistente da armadura vertical. E eu posso fazer composições com vários ramos, né, dependendo da largura. Claro, não vou ter lá numa viga de 30 ou 20 centímetros, né, estribos triplos, né, que dão 6 ramos, porque não vai ter espaço, né? Então tem uma questão aí construtiva que deve ser observada com algum cuidado. Mas se eu tiver largura suficiente, eu posso então não só usar um estribo simples, mas posso usar esse estribo duplo, que eu usei aqui uma representação dele transpassado, né? Mas ele também poderia ser assim, né? Poderia ter um menorzinho no meio, né? E usar daí um maior, né? No contorno. Qual é a importância disso, né? Que eu tenha estas peças verticais, né, garantindo as seções resistentes, né? Então 4 seções resistentes, 4 ramos. Então essa é a condição importante aqui a ser analisada. Um outro detalhe é observar aqui também a ancoragem na pontinha, né, dos estribos aqui, né, que deve ser representado também, né, que define o comprimento total. Então, no caso aqui do nosso estribo, para viga de 30, tirando os cobrimentos lá de 2,5, né? Que ficaria então 25 e 65, 2,5 de cada lado, né? Nós somaríamos esse contorno, né? E como nós vimos lá no estudo lá de aderência concreto-aço, aqui eu teria essas dobrinhas, né? Que para esses estribos mais finos podem ser em torno de 6 ou 7 centímetros. Somando isso, nós vamos chegar ao comprimento da nossa peça do estribo, aqui os 192 centímetros. Basicamente esse é o nosso roteiro de cálculo, ele é bastante simples, né? E naturalmente, né, vendo alguns outros modelos e praticando um pouquinho, eu creio que vocês não terão maiores dificuldades em resolver armaduras transversais, né? Talvez a parte conceitual seja um pouquinho mais extensa, sim, mas no dia a dia, na aplicação do cálculo, a determinação dos estribos é relativamente simples, apesar da importância, né, que nós temos para essa armadura. Ok? Um grande abraço, até mais.